Olá pessoal, tudo bem? Nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender a gerar um índice de vegetação, o NDVI. Posteriormente, nós vamos fazer a reclassificação desses dados rasters e depois nós vamos aprender a fazer os cálculos das áreas referentes a essa quebra desses valores flutuantes, no qual nós vamos fazer a reclassificação. Então, muito bem. Eu deixei separado as imagens provenientes do Sentinel-2. Então, o primeiro passo é inserirmos essas imagens para dentro do nosso QGIS. Então, nós vamos aqui nesse ícone de inserção dessas imagens, dado rasters. Vou aqui em 3 pontos. Como eu estou trabalhando com Sentinel-2, o índice de vegetação NDVI, ele é proveniente das imagens do NIR, que é o infravermelho próximo, e as imagens da banda do vermelho. Então, eu vou trabalhar com a banda 4 e banda 8. Então, aqui eu tenho a banda 4 e aqui eu tenho a banda 8. Vou selecionar as duas bandas e vou pedir para adicionar. Então, aqui na nossa interface, nós temos as duas imagens, a banda 8 e a banda 4. E agora nós vamos fazer, primeiramente, o índice de vegetação. Para podermos calcular o índice de vegetação, nós temos que vir aqui nessa parte superior em raster, abrir a calculadora raster. E aqui dentro da calculadora raster, nós vamos digitar a fórmula matemática para podermos adquirir o nosso índice. Eu sugiro a vocês a não digitar pelo teclado do notebook, pois já presenciei alguns erros referentes a esta manobra. Então, o que eu prefiro fazer é digitar pelo teclado da própria calculadora. Então, nós vamos digitar aqui na calculadora raster, parênteses. Nós vamos escrever NIR, que corresponde ao infravermelho próximo. Nós vamos colocar menos usando o teclado da calculadora raster. Menos o red, que é a banda do vermelho. Vamos fechar esse parênteses. Vamos colocar dividido. Abrir parênteses novamente. Colocar aqui NIR, mais, usando sempre o teclado, mais red, e vamos fechar o parênteses. Eu aconselho para quem está começando a fazer dessa forma, porque o risco de errar é menor. Então, o próximo passo é selecionar a banda, a palavra que está escrito NIR, e lá em cima selecionar a banda 8. Dá 2 cliques nela, que ela vai fazer o preenchimento aqui embaixo na calculadora. Vou selecionar toda a palavra red, vou na parte superior e vou selecionar a banda 4 com 2 cliques. Vou fazer isso para a banda NIR novamente. Dá 2 cliques na banda 8. E vou agora no red. Seleciono ele e vou dar 2 cliques na banda 4. Feito isso, percebam que agora apareceu a expressão aqui válida. Então, o próximo passo é nós irmos nesses 3 pontinhos, aqui em camada de saída. Nós vamos selecionar e vamos salvar esse nosso índice. E eu aconselho vocês a trabalharem com o disco rígido da máquina, porque toda vez que eu tento trabalhar fora do disco rígido, ele dá interferência. Então é bom sempre estar na mesma pasta para não correr o risco. Vou salvar aqui como NDVI, e vou agora salvar. Então, como já foi salvo, ele já apareceu aqui todo o caminho na camada de saída. Então, agora nós podemos dar o OK. O nosso índice de vegetação já foi gerado. Então, vou desmarcar aqui essas duas caixas da imagem B8 e da B4. E vou deixar apenas a banda do NDVI. Então, percebo que ela está numa escala de cinza. Então, nós vamos agora clicar com o botão direito. Nós vamos em Propriedades. E agora nós vamos aqui em Simbologia. E nessa parte Tipo de Renderização, nós devemos escolher a banda Simples Falsa Cor, que é essa opção aqui. Ao clicar nessa banda, agora nós podemos
vir aqui na parte inferior, pedir para aplicar, e aí nós vamos observar a cor dos nossos índices de vegetação. Portanto, como vocês sabem, o índice NDVI ele varia de -1 a 1. Então, se vocês virem aqui nessa parte superior, escolher esse ícone que tem esse I, ao clicar, por exemplo, nesse nosso índice de vegetação, nós podemos observar qual que é o valor desse índice. Exemplo, vou clicar nessa área que eu sei que é proveniente de recursos hídricos. Então, perceba, olha, que apareceu um índice de vegetação de -0,3. Então, quando eu aproximo de uma vegetação mais esparsa, percebo que aumentou para 0,33. Quando eu vou para uma área de pivô, que eu sei que a cultura ela está com vigor vegetativo maior, mais próximo de 1, então, ao selecionarmos aqui, nós vamos perceber que o índice está a 0,58. Portanto, recursos hídricos tende a ser o menor índice e vegetação, quanto melhor, quanto mais essa vegetação tiver com seu vigor vegetativo mais pleno, ela terá um índice maior. Então, muito bem. Então, agora nós temos o nosso índice de vegetação, mas percebam que ele é um índice flutuante, ele vai de -0,14 até 0,66. Então, o que nós precisamos agora é fazer como se diz, nós vamos transformar esses números flutuantes para números inteiros. Por quê? Para fazermos o cálculo das áreas de um dado raster, o número ele precisa estar em números inteiros, do contrário, nós não vamos conseguir obter as informações que nos interessam. Então, dessa forma, eu vou clicar aqui no meu índice no meu NDVI. Vou vir aqui nessa parte de processamento. Vou abrir aqui caixa de ferramentas. E aí vai me oferecer aqui várias opções. Lembrando que o QGIS mais recente, normalmente ele já vem com esse GRES já embutido. Mas caso o seu seja mais antigo, você pode ir lá na pasta no disco rígido da máquina e lá você consegue abrir o QGIS com GRES das versões mais antigas, mas as novas já não precisam. E caso tenha alguma dúvida também, aqui nesse complemento, você pode vir aqui em gerenciar, instalar complementos e procurar, digitar aqui em cima GRES. E aí você vai observar se ele está ativo ou não. Olha, percebo que o meu aqui não está ativo, mas esse GRES-X Provider é o que me interessa. Esse aqui está ativo, é o que vocês devem estar com ele aí ativo. Então, provavelmente, quando nós instalamos o nosso QGIS, ele já ativa automaticamente. Mas caso o seu esteja diferente, vocês podem observar essa opção aqui em complementos. Então, o próximo passo que nós temos que fazer é digitar aqui agora, após abrir essa caixa de ferramentas, é digitarmos aqui ó, R.record. Vamos lá então, R.record. Então, essa opção, R.record, nós vamos dar 2 cliques nela. Ela vai abrir essa interface. Aqui nessa parte superior, como eu estou trabalhando com apenas um índice de vegetação, e como ele está aqui nesse primeiro plano, ele já apareceu aqui nessa parte do Input Layer. Mas caso estejam trabalhando com mais de um, é só vir aqui nessa setinha e aqui escolher qual imagem você queira aplicar o procedimento. Nesse caso, a minha imagem está aqui, o NDVI. E agora, qual que é o próximo passo? Nós precisamos de ter um arquivo TXT com a nossa configuração. Eu já deixei o meu configurado aqui, vou abrir para mostrar para vocês e vou explicar como que funciona. Esse arquivo TXT, ele na verdade, ele é referente às quebras de classes do meu índice de vegetação. Lembrando que esse procedimento pode ser feito para declividades e outras atividades mais.
Nesse caso, eu estou usando para a parte de índice de vegetação, porque eu quero quantificar dentro desse meu talhão qual a quantidade de áreas que corresponde a solo exposto e qual a quantidade em hectares que corresponde, por exemplo, a um solo com vegetação. Então, aqui nesse caso, precisam, né, estar dessa forma. Então, o QGIS, dessa forma, ele roda para essas classes com mais facilidades. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei, olha, de -1, 2 pontos, até 0,00, ele vai corresponder à classe 1. E aí, depois, de 0,0 até 0,12, ele vai corresponder para mim a uma classe denominada de classe 2. E aí, de 0,12, eu jogo ele para cá e coloco até 0,33, ele vai ser a classe 3. De 0,33 a 0,48, classe 4. E de 48 até 1, classe 5. Ou seja, esses primeiros números aqui, ele vai corresponder, então, ao início de uma quebra de classe. Então, lembrando a vocês que se tiver qualquer espaço, olha, perceba que quando eu dou Enter, o meu cursor desce para a parte inferior. Porque se tiver qualquer espaço depois desses números, ele dá erro e não vai rodar. Como que eu cheguei até essas classes? Simples. Eu simplesmente fui ajustando. Vou fechar aqui e vou mostrar a vocês. Exemplo. Selecionei esse meu ícone que eu consigo ver qual que é o tamanho das minhas classes e fui observando. Ao clicar, por exemplo, em recursos hídricos, eu percebi que era menos 0,3. E ao clicar aqui em solo exposto, eu percebi que era 0,17. Então, fazendo uma análise meio que visual e dividindo as classes, eu percebi que o resultado que teve o melhor visualização nos meus dados foi considerando de -1 até 0 para recursos hídricos. E aí, para as demais classes, eu fui observando. Exemplo, a classe 4, para essa classe de agricultura irrigada, eu fui observando da seguinte maneira. Eu tenho um pivô, por exemplo, ou aqui uma área, tem um cultivo mais, um vigor vegetativo maior, e ao posicionar, eu percebi, olha, 0,58. E ao pegar uma vegetação próxima de algum manancial, de algum recurso hídrico, por exemplo, eu percebi que ele estava bem menor. Então, dessa forma é que eu dividi as minhas classes. Então, você pode adaptar de acordo com o recurso de vocês. Beleza? Então, muito bem. Para fazermos agora a quebra desses números flutuantes para números inteiros, nós vamos precisar desse arquivo, que é um arquivo, né, de um bloco de notas, um TXT, com minhas classes já tudo pré-definidas. Você pode trabalhar com 3, com 4, da forma que vocês acharem mais conveniente. Portanto, nós vamos aqui, ó, R Recode. Então, só de você começar a digitar R.RE, ele já aparece. Então, como eu expliquei para vocês, nós vamos selecionar a nossa imagem com o nosso índice. Nessa parte aqui, ó, de você escolher o arquivo para fazer, né, essas informações, nós vamos agora em 3 pontos. E vamos lá na nossa pasta, onde nós salvamos as nossas informações, e vamos escolher o nosso arquivo. Eu denominei o meu de classes Recorde NDVI. Eu vou clicar nele e vou pedir para abrir. Feito isso, agora nós vamos observar algumas informações que nos sejam interessantes. Aqui nós podemos... Deixe só me observar aqui o que eu preciso fazer. Não, vou fazer de forma já direta. Então, o que nós precisamos agora, nós podemos salvar aqui em 3 pontos. Salvar arquivo temporário, podemos salvar no arquivo, no C da máquina. Eu vou salvar para não dar problema. Vou clicar aqui, vou lá na minha pasta e vou colocar NDVI, underline, vou colocar aqui reclass, porque eu fiz uma reclassificação. Vou mandar salvar e agora vou mandar executar. Pronto, o nosso arquivo já está finalizado, o nosso procedimento.
Vou fechar aqui. Portanto, agora nós temos, olha, o nosso índice reclassificado e nós temos o nosso NDVI. Vou deixar apenas o nosso índice reclassificado. Então, percebam que ele apareceu agora várias classes, variando até 258 classes. Então, agora nós vamos clicar com o botão direito, nós vamos em Propriedades, e agora aqui nós vamos em Simbologia, ele já está com valores paletizados, valores únicos, então não precisamos mexer. E percebam que está todas aquelas classes. Nós vamos aqui nessa parte e vamos excluir tudo. Depois de excluir tudo, nós vamos aqui em Classificar e vamos clicar aqui. Então percebam que agora apareceu as minhas 5 classes que eu havia dimensionado no meu arquivo TXT. Vamos recordar? Olha. No nosso arquivo TXT eu tenho aqui, olha, até classe 5, de 1 a 5. Portanto, agora está de acordo. O que nós podemos fazer? Para a questão de visualização, nós podemos dar 2 cliques na classe 1, por exemplo, vou dar 2 cliques e vou escolher uma cor vermelha, que eu vou considerar, vou dar um OK, vou considerar para recurso hídrico. A segunda classe, ela é solo exposto. Então, vou dar 2 cliques nela e vou selecionar uma cor, um laranjado mais claro. Vou dar OK. A terceira classe, eu vou colocar um verde um pouquinho mais claro, que é uma vegetação mais esparsa. O quarto aqui, eu vou colocar um verde um pouquinho mais, com um tom mais significativo de verde, que é uma vegetação mais tradicional. Vou dar OK. E agora aqui o 5 eu vou colocar um verde bem mais forte, porque eu estou considerando que é os pivôs que estão ativos, as vegetações que estão com vigor vegetativo acima de 0,6. Vou dar um OK. E agora vou mandar aplicar, para ver como ficou a nossa visualização. Então percebam, olha, que destacou certinho. Onde eu sei que são os piscinões, onde eu sei que são os recursos hídricos, está bem definido de vermelho. Onde eu tenho a vegetação mais ativa, com vigor vegetativo maior, olha, percebam que, deixa eu desmarcar aqui, onde eu sei que está, por exemplo, olha, com um NDVI de 0,58, então percebo que ficou com uma coloração maior e bem dividida. Portanto, agora, se vocês observarem, eu tenho apenas 5 classes. Então, dessa forma, nós vamos poder fazer o cálculo no que refere a cada área dessa. Lembrando que você pode adaptar isso para cálculos de declividade, altimetria, assim por diante. Então, muito bem. Para aparecer na nossa visualização depois, na nossa composição de mapas, eu já vou colocar as classes aqui. Então, nós vamos em propriedades novamente, no nosso índice reclassificado. E aqui, olha, eu tenho os rótulos, que é o que vai aparecer depois na minha configuração do meu mapa. Aqui em classe 1, eu vou dar 2 cliques para poder habilitar e vou escrever aqui, olha, água. Vou fazer de forma mais rápida para o vídeo não ficar longo. Vou dar 2 cliques em 2. Vou colocar aqui solos. Posso colocar aqui solos expostos. Vou colocar apenas solos. 3 eu vou colocar vegetação esparsa. 4 eu vou colocar vegetação. Isso aqui, pessoal, não preocupem que eu estou fazendo só a título de instrução mesmo. Mas essas classificações aqui, vocês podem olhar de acordo com o estudo de vocês, de acordo com a necessidade de vocês. E o 5 aqui eu vou colocar como agricultura, porque eu sei que está com um índice de vegetativo maior. Mas lembrando vocês, isso aqui é um trabalho não técnico, é simplesmente didático para que vocês possam adaptar no estudo de vocês. Depois de colocar nesses rótulos aqui, eu vou mandar aplicar, posso fechar, e vocês vão perceber que agora apareceu aqui, olha, os nomes de cada classe. Muito bem. Então, agora que nós já estamos com os nossos números inteiros, o que eu quis fazer? Estou tentando ser bem didático, pessoal, considerando que as pessoas que estão olhando esse vídeo, eles estão nos seus primeiros passos dentro do QGIS.
Então, o que eu fiz? É como se eu pegasse 10, como se eu tivesse, por exemplo, né, 20 laranjas, é como se eu pegasse 5 laranjas e colocasse dentro de uma vasilha, pegasse mais 5 e colocasse dentro de outra, 5 numa terceira e 5 numa quarta. Portanto, eu tinha 20 laranjas, dessas 20 eu transformei apenas em 4 classes. Então, é mais ou menos isso, de forma bem simples. Então, agora eu quero saber qual a quantidade, quantos hectares que eu tenho, por exemplo, dentro desse meu talhão que corresponde a recurso hídrico, por exemplo, a água. Quanto que eu tenho aqui de solo exposto, que está visualizando essa cor mais alaranjada? Então, agora nós vamos calcular. Para isso, nós temos que ficar com a nossa caixinha de processamento também aberta, e agora nós vamos digitar aqui, ó, r.report. O meu aqui já está aparecendo, então nós vamos selecionar esse r.report. Ele vai abrir para nós essa interface. Nessa parte agora, nós vamos selecionar aqui ó, em 3 pontos, qual que é o raster, né, que nós vamos fazer ao nosso relatório. Nós vamos clicar em 3 pontos e vamos marcar a caixa do que nos interessa. O que me interessa aqui, olha, é o reclass, porque ele que está com os números inteiros, não está com o número flutuante. Então, ele que me interessa. Vou marcar, vou dar um OK aqui. E agora eu vou escolher aqui, olha, em Unites. Qual que é a unidade que eu quero trabalhar? Eu vou escolher aqui em hectares. Aqui tem várias possibilidades. Vou escolher em hectares. E ele me dá mais algumas informações aqui, não precisa se preocupar com isso. Eu vou nessa opção aqui, olha, do Not Report Data Cells, ou seja, aquelas células que não tem data, ele não vai selecionar. Tá? Isso é como a gente está trabalhando às vezes com algum recorte. A minha área é um talhão mais retangular, mais de boa, mas se tiver algum recorte, isso facilita bem. E vou salvar no arquivo. Vou vir aqui ó, nessa parte né, de salvar em temporário o arquivo. Vou salvar aqui no arquivo, vou clicar. E aqui em arquivo eu vou dar um nome para ele. Eu vou colocar, deixa eu só procurar onde eu salvei, a gente deu um recorte. Vou colocar o nome dele aqui, ó. Dados, underline, e vou colocar QTDE, quantidade. Pode ser o nome que você quiser e vou salvar. E vou mandar executar. Então, lembrando né, que eu não havia falado, esse R-Report, ele na verdade, você precisa salvar ele, porque ele vai gerar um arquivo TXT com as áreas. Então, se você não salvar, você não consegue visualizar. Então, vou fechar aqui que o procedimento ocorreu tudo bem. Vou lá na pasta onde eu mandei salvar e vou abrir. Olha, meu dado ele apareceu. Ele é um dado TXT e ao abrirmos ele, nós vamos perceber as informações que nos interessam. Olha, perceba que aquele meu talhão, o que corresponde à classe 1, que são os recursos hídricos, ele me retornou 515 hectares. Mas lembrando vocês, para não confundir, que por ser um padrão internacional, o vírgula, na verdade, é uma unidade de milhar. Então, aqui no caso, aqui, se fosse tradicional para o nosso lado, o ponto que seria a vírgula. Então, a classe de água deu 515 hectares. A classe 3, a classe 2, por exemplo, que é o solo exposto, deu 7.245 hectares. E a classe que apareceu mais foi a classe 3, que é justamente aquela vegetação esparsa, aquela vegetação mais rasteira, que é a terceira. Ela deu 25.494,07 hectares. Portanto, para você fazer qualquer trabalho quantitativo, esse R-Report é uma ferramenta essencial, porque antigamente, quando eu comecei a mexer com gel, para eu quantificar, eu tinha que transformar de raster para vetor, para depois quantificar as áreas vetoriais. Nesse caso aqui, você já consegue ter uma informação um pouco mais dinâmica e mais rápida. Então, muito bem. Então, esse aqui seria o nosso terceiro passo, que é obter as nossas informações. Agora, eu vou só fazer uma configuração em relação de entregar esse relatório, por exemplo. Então,
próximo passo, considerando uma aula para quem está bem iniciante, vou aqui em projeto, vou colocar aqui, olha, gerenciar, novo layout de impressão, vou clicar aqui, vou dar um nome, posso chamar de NDVI ou o nome que vocês acharem melhor, vou dar OK, e dessa forma ele vai me abrir essa outra interface, que é para composição de mapas. Essa folha que eu estou trabalhando, ao clicar com o botão direito e propriedades da página escolher aqui, vocês percebam que ela nos mostra, olha, estamos trabalhando com uma folha 4, ela está em paisagem, mas você pode mudar isso aqui para retrato, de acordo com o interesse de vocês, com o estudo, e aqui tem a largura, que é padrão, 297 por 210. Para desenharmos, nós temos que vir aqui nessa opção, adicionar um mapa, nós vamos escolher esse ícone, nós vamos posicionar nosso desenho. Lembrando que quando eu clico com o botão aqui, olha, nesse meu canto esquerdo, clico, seguro e arrasto, ele me dá uma linha de referência da mesma forma aqui em cima. Na parte superior também eu clico, seguro e arrasto. E depois eu posso também clicar aqui na minha esquerda, segurar e arrastar até o final. Quando eu faço isso, eu posso ir aqui, olha, em guias, e ele me mostra na horizontal qual que é o espaçamento que eu quero deixar. Eu quero deixar 5 milímetros para colocar as nossas informações de coordenadas. Na parte vertical, olha, eu vou deixar 5 também. E sabendo que a minha informação, olha, vamos clicar de novo com o botão direito, vamos ver propriedades da página. Então, lembrando que, vamos voltar aqui, ó. Vamos novamente. Clicar com o botão direito, propriedades da página. Lembrando que nossa página tem 297. Então, se eu quero deixar 5 centímetros, eu vou aqui em guias e vou colocar aqui, então, 292 centímetros. Feito isso, olha, o nosso desenho está com o espaçamento certinho para trabalho. Vou clicar novamente na figura. Então, com esse ícone selecionado, eu permito, né, ajustar o tamanho do meu quadro. Vou deixar esse espaço embaixo para podermos inserir nossas informações. E agora, com esse outro ícone, que é o quarto de cima para baixo, ele permite ajustar o desenho lá dentro. Então, olha, percebe que agora com o scroll do mouse eu posso posicionar, posso clicar, segurar e arrastar. Vou fazer dessa forma. E aqui do lado agora, quando está com ele selecionado, nós podemos vir aqui em propriedades do item e colocar uma escala. Então, perceba que aqui eu tenho 2, 4, 6 números. Vou colocar, por exemplo, 15, 3, 4, 5, 6. Vou colocar 150 mil. Então, perceba que meu desenho ficou numa escala razoável. Então, se eu quero colocar um pouquinho menos, eu vou colocar, por exemplo, aqui 12 mil. Perceba que ele subiu mais. Então, vou colocar 16 para ficar uma escala, uma visualização um pouco melhor. E agora nós vamos fazer nossa configuração. Vou selecionar essa opção agora aqui, o terceiro. Vou clicar fora desse mapa, vou clicar nele novamente. Vou tá com a escala. Então, feito isso, com ele selecionado, percebam que ele está aqui, ó, com a caixinha mostrando que está selecionado com essa terceira. Nós vamos arrastar rolar essa barra para a parte inferior. Nós vamos colocar aqui, ó, marcar uma moldura. Então, perceba que ele desenhou a moldura em volta do nosso desenho. E agora nós vamos aqui em grades, vamos clicar aqui. Vamos clicar nesse sinal de mais. Nós vamos agora selecionar essa grade 1, ficar com ela selecionada e vamos clicar em modificar grade. Quando você modifica grade, agora nós vamos conseguir colocar nossas informações de coordenadas. Então, o que nós vamos fazer? Tipo de grade. Eu gosto de trabalhar com apenas molduras e anotações. Então, tipo de grade, você pode escolher a melhor opção. O SRC do meu mapa. Aqui eu posso escolher o que eu quero trabalhar. Eu vou colocar, por exemplo, Sirgas 2000, Zona 23S, porque eu sei que a área que eu estou inserido é a área que eu estou trabalhando. Então, vou selecionar aqui.
Porque quando eu trabalho com zona UTM, eu vou trabalhar com a coordenada em metro. É muito mais prático. E agora vou selecionar aqui. Então, cuidado para não rodar o scroll quando estiver passando por cima dessas informações, dessas caixinhas, porque ele movimenta as informações. Então, é melhor clicar do lado e arrastar. Então, feito isso, agora nós vamos na parte inferior e vamos aqui, ó, marcar, desenhar coordenadas. E agora vamos arrastar novamente para a parte superior e vamos colocar o nosso intervalo em x e y. Vou colocar aqui, por exemplo, 50.000 para ver como que vai sair nossa informação. Às vezes pode ser um valor muito alto ou muito baixo. Olha, percebo que 50.000 foi um valor muito alto, eu tenho que diminuir essa escala. Vou colocar aqui, então, 10.000 para ver se vai resolver. E 10.000 também na parte do Y. Olha, percebo que já melhorou. 2 coordenadas na minha esquerda e 4 na parte superior já me atende. Então, feito isso, agora nós temos que configurar essas informações. Vou arrastar novamente até chegar na parte de desenhar as coordenadas. E aqui, olha, em relação à esquerda do meu mapa, eu vou escolher, por exemplo, aqui ó, onde está marcado horizontal, eu vou colocar vertical ascendente. Então, percebo, olha, que ele já ajustou certinho ao meu mapa. E também na parte da minha direita, eu preciso também selecionar dessa forma. Então, vou descer um pouquinho mais abaixo. Aonde está escrito aqui na minha direita, eu vou na parte de horizontal e vou colocar vertical ascendente. Então, percebo que meu mapa já ficou bacana. E vou escolher aqui, ó, qual que é o meu estilo da minha moldura. Minha moldura eu vou colocar, por exemplo, linhas interiores e exteriores. Vou colocar apenas linhas interiores, que são essas marcações que aparecem aqui. Caso você queira trabalhar, né, com outras áreas, olha, com zebrado. Caso você queira trabalhar com linhas de borda, eu prefiro trabalhar com essas linhas interiores. Vou arrastar novamente até a parte inferior e aonde está escrito desenhar coordenadas, eu vou ir até o final. E aqui, ó, precisão da minha coordenada, eu vou tirar esse número 3, vou deixar aqui com 0. Então, percebo que apareceu aqueles zeros que ficavam atrapalhando. Agora que meu mapa está configurado, eu vou vir aqui, ó, sair das propriedades. Vou lá na minha interface na minha primeira interface do QGIS e vou selecionar uma imagem de satélite para eu trabalhar aqui. Só que essa imagem de satélite, para nós podermos escolher ela, deixa eu só sair daqui, ó, parar de selecionar tudo aqui. Para eu, por exemplo, selecionar uma imagem de satélite, eu preciso estar com minha configuração de mapas. Eu venho aqui em Web, esse Meta Search, percebo que eu não tenho nada selecionado. Então, nós temos que ir em complementos, gerenciar, instalar complementos. E aí nós vamos aqui em tudo e nós temos que procurar o Quick Map Service. Então, vou só digitar aqui, ó, Quick. Vou mandar procurar. Primeiro tem que ir em tudo. Vou digitar aqui, ó, Quick. Nós vamos em tudo e vamos digitar Quick. Então, aqui vou procurar. Olha, Quick Map Service. Esse aqui. Percebo que o meu não está instalado. Então, com ele selecionado, eu vou instalar esse complemento. Agora que ele instalou, eu posso fechar. Agora nós vamos em Web e vamos perceber que já apareceu algumas informações. Mas para que apareçam todas, o ideal é que você venha, seleciona Quick Map Service, vai até essa parte aqui de Settings, seleciona. E depois aqui em More Service, você seleciona essa opção e você escolhe essa aqui, ó, adquirir o pacote, né, de contribuição. E dá OK, e clica nele, espera um pouquinho. OK, o meu está fechadinho, posso agora fechar. Agora nós vamos aqui na web, vou aqui em Quick Map Service, vou escolher aqui da Google, escolher satélite. Então percebo que apareceu uma imagem de satélite
na parte atrás da minha imagem. Se caso tivesse aparecido na parte frontal, é só você posicionar. Selecionar aqui, olha, segurar com o botão esquerdo e arrastar para a parte inferior, que você consegue visualizar da mesma forma que eu. Então, o que eu vou fazer agora? Nós vamos naquela outra interface. Mandei atualizar, que ele já atualizou automaticamente. Vou clicar aqui, ó, cliquei fora. Vou, com esse terceiro botão, vou clicar. Perceba que me mostrou aqui que está selecionado. Vou vir aqui na minha propriedade do meu item e vou travar essa camada e travar estilos. Feito isso, para que qualquer coisa que eu fazer na outra interface não vai interferir aqui mais. Então agora, pessoal, o que nós vamos fazer? É simplesmente colocar as informações que nos interessam. O que um mapa precisa ter? Um mapa precisa ter orientação. Então nós vamos aqui nessa parte, olha, de inserir um norte. Vou selecionar aqui a minha caixinha. Quando eu estou com ela selecionada, ele me permite aqui nessa aba escolher qual é de minha preferência. Eu prefiro trabalhar com essa aqui. E com ela selecionada, eu vou arrastar até um pouco para baixo, selecionando aqui do lado. E cor de preenchimento, eu vou escolher preto, porque ela fica mais bonita. Vou sair aqui, ó, nessa seta de selecionar cor de preenchimento e vou simplesmente posicionar minha informação aqui, posso ajustar. Então pronto, ó, já tenho a minha orientação. Precisa agora de uma escala, então vou selecionar meu mapa. Com ele selecionado, eu vou agora aqui, olha, em adicionar uma barra de escala e vou posicionar nesse canto inferior. Vou deixar dessa forma mesmo, não vou ajustar. Se eu quisesse ajustar, eu poderia escolher aqui, olha, caixa simples embaixo, caixa simples na parte superior. Mas eu vou deixar essa primeira opção de caixa simples. E agora nós vamos inserir a informação que nos interessa. Eu vou aqui agora nessa parte de inserir, ó, as legendas, vou clicar e vou posicionar onde eu quero no meu mapa. Com ela selecionada, eu vou agora nessa parte de ícones, ó, itens da legenda, vou desmarcar a atualização automática. Essa parte do NDVI até o final não me interessa, então vou selecionar isso aqui segurando o Shift. Eu clico no primeiro e seguro o Shift, aperto o último e vou nesse sinal de menos aqui, ó. Vou clicar nesse menos para apagar. Então percebam que já ficou melhor as minhas informações. O que eu vou fazer agora? Essa parte onde está escrito NDVI não me interessa, então vou dar 2 cliques. Ele vai me habilitar para eu editar. Eu vou só colocar a barra um espaçozinho com a barra do teclado, só para suprimir. Vou voltar aqui. E essa parte que está escrito bandas também, eu vou dar 2 cliques. Vou selecionar e vou apertar o espaço, para não ficar nada aqui, vou voltar. Portanto, não apareceu nada. Percebo que se eu posiciono no meu mapa essas informações, ele atrapalha o meu mapa. Por quê? Ele está com fundo. Então, com ele selecionado, como vocês percebam, eu vou arrastar aqui do lado até a parte inferior e vou desmarcar essa opção de fundo. Feito isso, ele ficou transparente. Então, nossa informação já está bem melhor. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente vir aqui em texto, caixa de texto, vou selecionar, vou posicionar um texto aqui. Com ele selecionado, ele me permite digitar nessa parte de propriedades. Vou colocar aqui legenda. E vou clicar fora. Mas antes de clicar fora, o que eu vou fazer? Vou aumentar essa fonte. Vou clicar aqui em fonte. Vou selecionar negrito, por exemplo, e vou colocar aqui um tamanho 14. E vou dar OK. Eu posso posicionar aqui, olha. Então agora eu tenho a minha legenda. Se eu quero voltar aqui, por exemplo, aqui eu quero colocar aqui classes, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui onde eu tinha, vou colocar classes. E vou voltar por aqui.
Vou arrastar minha legenda para cima. E vou deixar dessa forma. Ó, vou dar um zoom para vocês. Então, aqui eu tenho a minha legenda com as minhas classes de água, solos e assim por diante. Se eu quisesse colocar agora a quantidade de cada classe, eu poderia selecionar aqui e clicar em cada classe dessas aqui, olha, e na frente colocar, por exemplo, um tracinho e colocar, como eu sei que a água deu 500 hectares, eu poderia colocar da seguinte maneira. E voltar por aqui. Portanto, percebam, olha, que eu poderia colocar cada classe, a quantidade de áreas que pertencem a cada classe. Então, agora, dessa forma, é só ajustar as informações. Podemos colocar agora uma outra informação que é importante. Venho aqui em caixa de texto. Posso colocar aqui nessa parte inferior. Deixa eu arrastar para cá. E posso digitar aqui, ó. Eu trabalhei com o datum Sirgas 2000 e trabalhei com a zona 23S. Agora eu posso simplesmente ajustar aqui, ó. Posso colocar o meu nome, posso fazer o trabalho. Então, essa configuração final fica aí a critério de vocês, tá bom? Portanto, agora seria só pedir para imprimir. Para imprimir, claro, temos que salvar para não dar problema. Como eu não havia salvado ainda, vou salvar esse projeto meu. Vou colocar aqui como aula 2. É muito bom a gente salvando para não ter risco nenhum de dar problema. E agora eu vou lá na minha opção e quero, por exemplo, gerar essa imagem para eu mandar para um cliente, colocar no trabalho e assim por diante. Então, nessa segunda interface, é só vir aqui em cima dessa parte superior de layout. Posso exportar como imagem. Vou selecionar exportar como imagem. Vou escolher um caminho. Vou colocar aqui dentro da minha pasta. Vou salvar. Ele vai me pedir qual que é a resolução que eu quero trabalhar. A resolução de 500 pixels é uma resolução boa, dá uma visualização boa em trabalhos. Depois de escolher 500, eu vou mandar salvar. Vou aguardar uns segundinhos. Essa imagem será transformada para uma imagem do tipo PNG. Vou clicar aqui para mostrar para vocês a imagem pronta. Essa é a nossa imagem do nosso trabalho. Pessoal, espero que vocês aproveitem essa videoaula, aprendam o máximo que puderem com ela, e mais à frente eu farei outras para contribuir com vocês. Então, no mais, muito obrigado.